O que significa o tempo? O tempo é um espaço entre segundo, minuto, dia, semana, mês e anos, e a vida inteira. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, esse aqui é a diferença do tempo, que nós falamos aqui. E significa entre o nascimento e a morte, tudo é tempo. Bom dia, paz de Cristo, com muita paz, com muita alegria. Eu sou o Batatista, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Nesse momento agora são 7 horas e 29 minutos, dia 4 de janeiro de 2025, 23 graus nesse momento. Meus queridos irmãos, querida irmã, o tempo é o que nos leva a tudo. O tempo é o que Deus fez. Vou contar uma historinha para vocês aqui, vocês podem acreditar que é verdade. Eu arrumei uma secretária, mas a minha secretária era tão feia que eu andei meses e meses procurando uma mais feia que ela e não achei mais feia que ela. Mas quando foi um dia, eu tirei uma foto junto com ela. Aí fui analisar a minha foto com a dela. Você sabe a conclusão que eu cheguei? Que ela era mais bonita do que eu. Bom dia, meus queridos, minhas queridas. O que sobrou para mim, hein? Nossa Senhora. Então, meu querido, o tempo é o que nos leva. O tempo é o que nos separa. O Tadela, aquele molequinho lá, daquela brincadeirinha lá, daquele homem que trabalha com aquela criança, ele procurou para ele: Tadela, o que é a coisa mais velha do mundo? Aí ele não soube responder, falou: é o tempo. Falou: Tim, mas então eu sou a coisa mais velha do mundo? Não, por quê? Porque minha mãe falou que eu nasci antes do tempo. Então, na realidade, todos nós falamos: vamos dar tempo ao tempo, porque é o tempo que nos traz o tempo. Então, na realidade, meu querido, eu comecei o vídeo meu de quinta-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu comecei com aquela palavra: qual o profissional que procura serviço sem querer encontrar? E quando encontra, fica triste. Eu não respondi em nenhum dos 2 vídeos que eu fiz sobre essa parte, que é essa daqui. Olha aqui. Qual o profissional que procura serviço sem querer encontrar? Quando, aqui tem um erro português aqui, viu? Quando encontra, fica triste porque achou o serviço. Então, na realidade, existem vários deuses terrestres e um só Deus verdadeiro, que é o Criador do mundo. O Criador do mundo é o Deus verdadeiro que nós temos. Então, na realidade, Deus criou o mundo e fez o espaço do dia com a noite, 24 horas. Quando eu era pequeno, eu contestava que o mundo fizeram o mundo errado. Porque o dia tinha que começar 0 horas, 6 horas da manhã, que era o dia, quando fosse a noite das 12 horas, e poderia dar a volta para a gente começar, quando o sol nascesse, começar 0 outra vez. Então, por quê? Porque que começa 6 horas da manhã, é o início do dia. Meio-dia teria que ser 6 horas. Às 18 horas teria que ser 12 horas. O dia começar, o minuto de 0, a noite começar de 0, mas, na realidade, eu não sou aquele que fez o tempo. Tem o reformador do tempo. O reformador do tempo era aquele que tudo que Deus fez, ele desfazia. Mas quando foi um dia, ele passando lá numa horta, num lugar, um jardim onde tinha muitas plantas, ele viu uma melancia grandona, grandona, grandona. Falou: quem fez o mundo fez errado. Uma melancia desse tamanho, uma raminha dessa grossura. A rama teria que ser grossona assim para aguentar o peso da melancia. Chegou na frente um pé de jabuticaba tão grande, mas o pé de jabuticaba é grande, e aquelas frutinhas desse tamanho. Aí ele foi e ignorou novamente. Não está gravando aqui embaixo não. Ali atrás não está gravando não. Ou será que encheu? Está gravando, vamos ver se vai cair. Então, na realidade, ele chegou e começou a criticar aquele pé de melancia com aquela raminha fininha, uma melancia de 10, 15 quilos. Esse pé de jabuticaba aqui, desse tamanho aqui, com essas frutinhas desse tamanho, isso é um desperdício. Aí ele estava cansado, era meio-dia, ele deitou debaixo do pé de jabuticaba
encostou a cabeça assim no pé de jabuticaba e dormiu. Caiu uma jabuticaba, pegou no nariz dele. Olha, se fosse eu que tivesse feito o mundo, eu tinha morrido agora. Porque se fosse uma melancia daquele tamanho que é isso na cabeça dele, matava ele. Aí ele conformou que, na realidade, nós não devemos querer desmanchar o que Deus fez. Então, o significado da palavra que eu falo, eu achava que o dia tinha que começar às 6 horas. Mas quem fez a divisão foi os homens aqui na terra. Aí dividiram do nascer do sol, e foram dividindo e deixaram para ser meia-noite, ser 0 hora, e meia-noite ser 0 hora outra vez do outro lado. Então, meio-dia, em vez de ser 0 hora, dá 6 horas. Então, na realidade, meus queridos, ficou tudo trocado. Mas, estamos certos, vamos seguindo o que Deus fez. Então, na realidade, o tempo foi criado, foi dividido entre segundo, dá um espacinho de 1, 2, deu um tempo pequeno. Mas se for contar 1 hora, já dá um tempo maior. Se você for contar 6 horas, dá um tempo maior. Então eu pus ali, naquele papel ali, tempo e prazo tem o mesmo significado. Fulano, você me vende isso aqui, quanto tempo você me dá de prazo? Quanto tempo você me dá de prazo? Qual prazo você me dá para me te pagar? Não, fulano, você pode levar o dia que se der certo para você. Aí não tem tempo determinado. Não tem a hora, nada não. Mas o dia, ele tem o tempo de 24 horas, ele vence e volta a outro tempo. Seria a rotação. E a translação já é um tempo maior, que dá 365 dias e 6 horas. Por isso que de 4 em 4 anos tem o ano bissexto, que vai somando 6 horas mais 6 mais 6, aí dá um dia a mais, que no ano bissexto, que é um ano par, tem 24 horas a mais, porque aí é um dia mais, 366 dias. Aí volta 365. 3 anos e mais 1, 4, dá 24 horas, um dia a mais, o ano bissexto. Então, na realidade, o tempo, para nós aqui na Terra, nós que fazemos. O nosso compromisso, nós que fazemos aqui na Terra. Mas então, vamos voltando aqui atrás, o homem que procura serviço sem querer achar é o pescador. Quando ele chega da pescaria, que vão pegar aquelas redes todinha ali para ver se tem buraco, ele vai procurar aquilo ali buraco por buraco, ou vai procurando a malha por malha para ver onde tem uma malha arrebentada. Então ele está procurando ali sem querer achar. Ele fala, hoje eu não vou achar nenhum buraco na rede. Vai. Quando ele acha aqueles buracão, meu Deus do céu, agora eu tenho trabalho. Então, na realidade, somos nós aqui na Terra. Nós achamos que podemos mudar o tempo, mas o tempo nós não conseguimos mudar. Porque, na realidade, vocês vão ver aqui agora, dessa foto aqui para essa foto, tem 48 anos de diferença. É um tempo longo. Vocês veem aqui eu tinha 22 anos, e aqui nessa outra eu tenho 60 anos. Tá dando todo mundo ver, tá? 60 anos. Então a diferença, 70 anos. Então a diferença é de 48 anos de diferença. É um tempo já bem alongado. Quanto tempo de vida, doutor, o meu parente ainda tem? Há uns 3 dias de vida. Significa um tempo dentro de 3 dias. Quanto tempo ele viveu? 50 anos. Então, é um tempo para cada coisa que nós procuramos. O tempo hoje está bom, o tempo hoje vai chover. É um tempo que eu não sei marcar, se vai pegar 10 ou 15 minutos, mas é uma divisão de horas. Faz tempo que não chove aqui? Faz 15 dias. 15 dias foi um tempo marcado. Então, a nossa sobrevivência aqui na Terra é sobre o tempo. Falamos assim, essa árvore aqui, uma árvore dessa aqui deve ter 70 anos. É um tempo bem longo. Fulano, me espera aí 1 minutinho. Aí você vai, se falou 1 minutinho, não é 60 segundos. 1 minutinho pode ser 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 40 segundos. Eu vou falar, espera 1 minuto. Aí seria 60 segundos. Mas quando eu chego na pessoa e falo, espera 1 minuto, aí eu já falo para ele assim, brincando, né? É 1 minutinho ou 1 minutão? Ele fala, mas qual a diferença que existe? Porque 1 minutinho ele pode ser 30 segundos, 45, 52,
E um minutão, ele pode ser 1 minuto e 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. É um minuto maior, que não tem o tempo determinado. Um velhinho chegou falando para mim que foi num certo lugar aí para ser atendido, numa unidade de saúde, em algum lugar aí. Aí quando chegou lá, a moça falou para ele, espera um minuto. Aí ele ficou sentado lá, esperou lá 20, 30 minutos, 40 minutos, foi e falou com a moça, falou, moça, precisou esperar um minuto. Aí ele ficou calado outra vez. Passou mais um tempo, ele falou com a moça, ela falou um minuto. Ela falou, moço, eu falei para o senhor um minuto por educação, mas o senhor aguarda, a hora que der certo eu faço. Aí ele ficou caladinho, saiu sem fazer consulta, sem nada, foi embora. Então, na realidade, o tempo nós marcamos aqui na rua. Então, antes de ontem não, foi quarta ou terça-feira da semana passada, ou dessa semana, eu ia passando, tem um colega meu, e ele estava lá no boteco com duas latas de cerveja na mão bebendo. E ele está com um problema, ele não tem que andar, que ele já sofreu dois derrames, e ele tem que andar de bicicleta o dia inteiro, mas ele trocou a bicicleta pela cerveja. Aí fica sentado o dia inteiro nos bares. Ele falou, ô Batatinha, eu estou esperando aqui o tempo passar. Aí eu não achei outra palavra para falar para ele. Aí eu falei, cuidado, senão o tempo passa e você não vê. Mas na brincadeira também, né? Então, na realidade, nós aguardamos tanto tempo por uma coisa, talvez no último horário nós desistimos. Você está num ponto de ônibus, esperando o ônibus, espera 15, 20 minutos. E o ônibus não passa. Você fala, eu vou lá para o ponto da frente. Quando você sai daqui 1 minuto, o ônibus aponta lá, se não dá para se voltar, nem para frente, você pega o ônibus. Então, é a paciência nossa que foi esgotada. Então, meu querido, o tempo, ele traz a nossa vida, que nós vamos subindo. Tem uma música que fala, se eu pudesse, eu parava o tempo. Pois o tempo dá medo na gente, faz a gente envelhecer. Mas todos nós se contentamos com o que Deus fez. Nós vamos recebendo o nosso estilo de vida, vamos recebendo, até a velhice chegando e a gente quer viver mais. Não se arrepende. Eu só me arrependo quando eu chego num lugar que a pessoa vai mandar comer alguma coisa, aí eu falo assim, não, espera mais um pouquinho. Aí eu vou e pego. Por que você demorou, Batata? Não, é porque se eu tivesse começado lá no início, quando os outros começou, eu já tinha terminado. Aí todo mundo terminou, agora que eu vou almoçar mais tempo. Então, na realidade, o meu alimento cresceu mais, aumentou mais o tempo de vida. Quando minha menina tinha 6 anos, 7 anos, não, tinha 6 não, tinha menos. Eu vinha de bicicleta e comprei um pacote de bolacha, dessas bolachinhas que vêm da Nikito. Aí comi umas 4 bolachas, vim com um pacotinho de bolacha na mão assim, aí cheguei e entreguei para ela. Pega aqui, meu benzinho. Ela pegou a bolacha e foi comer. E a prima dela, mais velha que ela, bem mais velha um pouco, estava lá. Aí eu falei, meu benzinho, dá uma para sua prima. Ela falou, não, pai, não vai poder. Ela pequena, ela tinha menos de 5 anos, bem menos. Aí eu falei, meu benzinho, por que você não pode dar uma? Não, pai, se eu for dar para ela, vai acabar logo. Então, a divisão, você fica com menos. Porque quando você dá alguma coisa para alguma pessoa, ficou menos para você. Você dividiu. Porque é coisa que acaba. Mas quando é uma coisa que não se acaba, quer dizer que você tem 2 camisas, dá uma para a pessoa, você ficou com uma a menos. Mas ela não vai acabar logo, vai durar mais tempo, você compra outra. Agora, quando é o alimento, aí você pega e vai dividir, aí você vai ficar com fome logo, porque o alimento não deu para você encher. Então, na realidade, vamos pensando. Então, o tempo que Deus nos deu de vida é a base, segundo a Bíblia, que fala que eu não sei se é verdade ou se é mentira, se era mentira ou se era verdade. O tempo de vida não tinha tempo marcado para fulano nem fulano. Igual teve pessoas históricas da Bíblia aí, que viveu 900 anos, 1050 anos, 800, 700, 400, 500, não tinha tempo de vida. Mas quando a traição na terra começou a ser mais do que tudo, Deus se sentiu obrigado a fazer um lugar para ele morar, porque ele não aguentava mais viver junto com o pessoal. Segundo, ele morava aqui na terra junto com nós. Aí ele falou, vou fazer uma chácara para mim, bem trancada lá, com um portão grande lá, para eu morar sozinho lá dentro. Mas aí ele foi e fez o Jardim de Éden. Mas aí ele sentiu que o Jardim de Éden precisava de um zelador para zelar dele. E aqueles homens que tinham ali fora, aquelas pessoas, ele não confiava mais para tomar conta do jardim. Ele foi, pegou e fez Adão do barro.
fez um boneco, soprou e virou um homem, pôs ele morar lá. Mas ele era um homem que veio da terra, mas os outros também vieram da terra. Era o mesmo homem, porque na realidade, quando Deus falou, faça-se o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, que diz que estava ele, Jesus e o Espírito Santo, lá quando foram fazer o mundo. Eu não sei e não quero saber e não procuro, não peço para você descobrir aonde que eles moravam antes de ter o mundo. Então, na realidade, isso é conversa dos livros. Faça-se o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. A terra brotou, em todos os lugares da terra brotou, nasceram os seres humanos. Portanto, no Japão, um ser é assim, o outro é o cabelo corrido, os índios que tomavam conta de tudo, todos são cabelo corrido, cabelo pretinho, uma cor parda, não tem nenhum do cabelo enrolado, é tudo, vê os seus antecedentes igual às plantas das árvores. Só que os humanos foram se misturando. Então vamos voltando lá. Aí então Deus pegou e fez Adão. Aí Adão pegava, que ele tinha o desejo da carne igual aos outros, nas horas que Deus não estava lá, ele abria o portão e ia para a rua, e arrumava a mulher na rua. Mas aí quando foi um dia, e a última mulher dele era a Lília. A Lília queria dar ordem tudo para ele tinha que fazer do que ela mandasse, ele não aceitou. Aí tem uns palavrões dentro da Bíblia, você vai lá em Gênesis 6, parece, vocês vão achar os palavrões dentro da Bíblia. Então, na realidade, eu não falo essas palavrões. Então, na realidade, eles se separaram. Aí diz que a Lília criou asa e voou e foi morar com Satanás. Foi ser mulher de Satanás. Então, na realidade, meus queridos, vamos pensando no jeito que está no livro, vamos falando. Aí, Adão ficou sozinho. Mas aí Adão tinha aqueles cabritinhos lá dentro do jardim de Éden, tinha cabrito, tinha tudo. E Deus via que ele sentia falta de alguém para ele, porque quando ele pegava aqueles cabritinhos novos, ficava alisando a cabrita atrás, o cabrito, tudo, Deus via o pensamento dele que ele sentia que não tinha uma mulher para ter um filho. Aí vem a palavra, Adão, eu vou arrumar uma mulher para você, para o Senhor, mas eu não quero uma mulher dessas mulheres que estão aí fora. Eu quero uma mulher que saia de mim. Aí Deus deu sono nele e tirou a costela e fez a Eva. Mas Deus demorou a entregar. A Eva também foi feita da carne, ela também tinha o desejo da carne. Arrumou namorada, ela teve um filho, que deu o nome de Caim. Quando Deus veio entregar ela para Adão, Adão, esta é sua mulher. Aí Adão fala, esta sim, carne da minha carne, sangue do meu sangue e ossos dos meus ossos. A que fala nos casamentos até hoje. Mas ela já levou um filho. Aí ela teve outro filho dele. Aí vem as mentiras, ou seja, as conversas menos do que verdade, que vai aparecer uma cobra, apareceu isso, apareceu aquilo, as tentações. Mas a cobra, que fala que é a cobra que veio tentar Eva, para tomar o lugar de Eva e ficar morando com ele no jardim de Éden, a Lília voltou. Aí descobria, ele entrava lá e conversava com Eva, e olhando aquelas coisas bonitas, aí falou para Eva, e essa fruta aqui? Não, essa fruta é a fruta do conhecimento, eu não posso comer. Tá, não, mas essa fruta aqui é a melhor fruta que tem, a fruta do conhecimento. Se você comer dessa fruta, você vai ficar uma sábia que vai saber mais do que Deus. Você vai dominar Deus. Aí Eva foi, comeu a fruta e deu para Adão. Mas quando chegou a hora que Deus chegou lá, falou que encontrou eles lá de espírito sem roupa, porque aí eles começaram a ver o corpo do outro. Aí veio o desejo da carne. Aí então pegaram, fizeram roupa de folha e vestiram. Eu não sei se lá fora vestia roupa não, porque eu não fui lá para visitar lá para ver. E nem vi as estátuas nem as fotos. Então, na realidade, aí Deus falou, tu comeste da fruta, Adão? Comi. Mas quem te deu a fruta para você comer? Essa mulher. Quem mandou você comer da fruta, mulher? Esta mulher, que era a Lília, a mulher, ex-mulher de Adão. Aí Deus foi e falou para elas, entre vocês duas, colocarei o castigo. Eva, você da agora para frente vai parir com dor. Mas para aí. Se Eva não conhecia homem, que ela não tinha pecado, eles não se viam um outro na maldade, como é que ela ia ter filho com dor? Antes ela tinha filho com dor? Sem dor? Mulher, da agora em diante rastejarás pelo chão, com ventre pelo chão, e viverás comendo do pó. Entre vocês duas, que fizeram a artimanha lá do pecado,
eu colocarei uma intriga. Ela vai tentar pisar na sua cabeça e você vai tentar morder o pé dela, o calcanhar dela. Então, na realidade, vamos voltando aí, meus queridos. As conversas são contraditórias, mas se vocês começarem a ler, vocês vão encontrar isso aí. Então, vamos voltando. O tempo vem rolando. O tempo vem rolando. Aí, nesse caso aí, quando começou, os homens viviam 120, 200, 300 anos, 1900, 1000 anos para frente. Aí, Deus mandou, que não deu jeito, Adão não deu conta, Deus mandou que os anjos viessem. Aí já passa de Gênesis 6 para frente. Mandou que os anjos viessem do céu para organizar a turma aqui na terra. Mas quando chegou que os anjos viram aquelas mulheres bonitas, as filhas daqueles homens, cada uma mais bonita que a outra, cada uma tomaram uma e casaram. Falaram, vou para o céu, mas não vou ficar aqui na terra, aqui é melhor que no céu. Aí dessas mulheres, desse casamento com as filhas dos homens, nasceram os homens gigantes, da filha dos filhos de Deus, que eram os anjos, com as filhas dos homens aqui na terra. Nasceu os homens gigantes. Aí vem outra conversa, menos do que verdade, antes da verdade, que a verdade ficou oculta por trás, e veio as conversas que vêm. Vamos subindo uns degraus bem mais para frente do tempo, vamos subir no tempo. O tempo foi passando. Chegou ali aquela parte de onde o rei Davi lutou com Golias. Mas essa parte aí já é muito, muito, muito antes do dilúvio. Porque o dilúvio foi para acabar com o povo da terra. Os homens gigantes morreram todos. Mas aí conseguiram buscar um enterrado lá não sei aonde, uma múmia, e deram vida, aí já foi os homens aqui na terra. E deram vida para ela e fez um gigante, que lutou com o gigante lutou contra o rei Davi. O rei Davi era uma conversa muito assim que nós não podemos acreditar, que o rei Davi naquele tempo, ele tinha 13 anos e só podia ir para a guerra acima de 23 anos. Então, por acaso, o rei Davi tinha mais 3 irmãos menos de 23 anos. Ele e os 3 irmãos mais velhos que ele, menos de 23 anos, que não foram para a guerra. Mas aí arrumaram um jeitinho lá, nos papéis lá, e jogaram o rei Davi com 13 anos para lutar com Golias. Você analisa se é mentira ou se é verdade. Então, na realidade, meu querido e minha querida, mas lá, voltando lá atrás, quando Deus viu que os anjos dele tinham traído ele, aí falou para eles, és carne, meu espírito não permanecerá em vós por mais de 120 anos, porque o tempo era muito longo para a pessoa fazer as tragédias dele, as travessuras aqui na terra, acabar com as coisas boas e aquilo. Aí então Deus reduziu o tempo de idade, que igual Matusalém viveu 1050 anos nos livros, no outro foi 920, outro foi 950, mas aí não confere o tempo de que aconteceu o dilúvio, não deu prazo Matusalém ter 1050 anos. Ninguém sabe como que ele fugiu por trás, não sei por onde, e depois apareceu escondido lá e viveu até os 1050 anos. Porque dali quando saiu, que Caim foi para outra cidade, se casou, casou com outra mulher, que ele já era casado. Mas então quando Deus falou para ele por que ele matou o irmão, Deus condenou ele. Ele falou, qualquer pessoa que me vir vai me matar. Ele falou, não, vou te pôr uma marca na testa e é meu protegido. O Deus da terra aqui já começou a proteger os bandidos. Ele fugiu para outra cidade. Na outra cidade ele conheceu outra mulher e se casou. Lá teve um filho, deu o nome do filho dele de Enoque. E a cidade que ele fundou ficou com o nome de Enoque também, a cidade. Era o menino Enoque e a cidade com o nome de Enoque. Aí vem pegando os filhos. Matusalém era neto de Adão, por exemplo, ou se não aí eu não sei direitinho, se ele era neto de Adão ou neto de Caim. Aí não dava tempo de Adão até chegar ao dilúvio, não deu 1050 anos. Não deu mais de 1000 anos, deu menos. Então, Matusalém, ele deve ter morrido antes dos 1000. Alguns documentos falam que foi com 920, 950 em outros. Então, na realidade, meus queridos, aí vem essas grandes diferenças. Então, vamos voltando para cá, para nós aqui agora. A diferença entre lá do exílio até chegar a Jesus foi 42 gerações. Aí eu não vou, vocês vão lá em Mateus, começa a ler Mateus no início, vocês vão achar essa parte, 42 gerações.
disso e daquilo. Então, na realidade, o tempo foi um tempo, 42 gerações. Não sei se nós colocamos essas gerações, cada um com 50 anos, que começava a ter filho, ou se com 20 ou com 30. Se foi com 30 anos, 42 gerações, dava só 1.200 anos. Então, nós estamos tão pertinho ali do mundo iniciado, com o mundo até Jesus Cristo, de 42 gerações. Então, na realidade, é um tempo menos de 1000 anos. Mas quando você vai buscar lá nos documentos lá verdadeiro, Moisés, por exemplo, veio a 3.000 anos antes de Cristo. Então, na realidade, Abraão também. Abraão veio 3.500 anos antes de Cristo. Mas ninguém sabe que outros documentos foi 1.520 anos. No outro lugar foi 1.446 anos. Tem as contradições dos tempos. Aí, porque nesse tempo, parece que ninguém sabia medir o tempo, e saía tudo errado. Por isso que as contradições eram demais. Faraó, por exemplo, Faraó, ele contracenou com Moisés. Moisés contracenou com Joel. Com esse pessoal todo ali, aquele pessoal bíblico. Foi no tempo deles. Mas aquele tempo daquele pessoal foi 700 anos de Cristo. Entre meio 800 anos AC e a 400 anos AC. Mas os documentos constam que eles vieram há 3.000 anos. Faraó veio 3.000 anos antes da era atual. Então dá uma diferença que não tem jeito de você julgar um com o outro, porque os tempos que os homens dividiram, não sabe de nada de onde veio nem para onde foi. Porque os tempos foi feito pela mão dos homens e não tinha, talvez, não tinha data, não tinha relógio. Vamos contar para ele. Não tinha relógio para marcar as horas, marcar o dia, marcar a semana. E foram criando os dias e o tempo e dividindo o tempo de meia-noite, segundo, passaram 60 segundos, passaram 60 minutos, e passaram as horas e passaram 24 horas. Obrigado, Anjinho. Então foi passado 24 horas, aí foi criada a semana, foi um tempo de 7 dias, passaram para 30 dias. Então a rotação, ela pegou 24 horas. A rotação do Sol, que fala que o Sol que gira, outros falam que a Terra que gira. Mas se você for pegar os planetas, fotografar 7 horas da noite, 8 horas, num lugar bem escuro, fotografar o céu, do mesmo jeito que você fotografou 7 horas da noite, 8 horas da noite, você pode fotografar o infinito, 5 horas da manhã, as estrelas estão uma diferencinha muito pouquinha, as estrelas não são. Se o tempo girasse, teria que ter muitas galáxias igual, para você estar vendo, ela vai passando, igual está passando ali no LED ali, vai, busca, ali é uma linha reta, mas se você considerar, é um círculo, ele vai e volta, ou seja, vai, dá o círculo, começa novamente, vai novamente. Então, se a Terra girasse em volta, ela que girasse, o Sol ficasse quieto, a Lua teria que girar, porque a Lua dá diferença de um dia por mês. Então, na realidade, vocês vão analisando esses fatos. Tem umas estrelas que ela acompanha o Sol, mas as da noite não acompanham. Igual a estrela d'alva, ela vai na frente do Sol. Quando dá 5 horas, 4h30, você pode olhar que a estrela d'alva está mais ou menos na frente do Sol, ela está quase indo embora. Se você conseguir localizá-la, você vê. Você pode localizar também durante o dia, você põe a mão aqui, tampa um pouco da luz do Sol e vê que ela está na frente do Sol. Ela é a estrela mais forte que tem. Dá-se o nome que dá os nomes dela, os nomes de estrela d'alva. Então, na realidade, esse tempo, aí foram multiplicando, ou seja, somando semana em semana, formaram um mês. Aí foram somando mês e mês, até dar o mesmo tempo da volta que o tempo fez para voltar. Aí chama-se translação. O dia é rotação e um ano é translação. Aí ele volta a mesma. Aí que é o tempo de chuva, o tempo de sol, o tempo de frio, o tempo de calor. Mas, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos aqui, nesse lugar aqui. O tempo foi dividido em 4 estações, que eu não sei falar o nome dela. É outono, verão, primavera e inverno.
Parece que é assim. Mas, aqui a primavera é tempo das flores. Mas se você for lá para o Nordeste, já não vale mais a primavera. Por quê? Quando nós estamos aqui agora, no mês de janeiro, é o tempo da nossa colheita. As nossas festas, tem milho verde, tem melancia, tem tudo. O arroz já está cacheando, o milho. E lá no norte, já é diferente. Lá no mês de junho, que é o tempo da colheita do milho, o mês das pamonhas, do milho assado. Então, na realidade, já não confere. Porque eles dividiram, tem primavera e verão, mas lá a primavera para ir lá já não é o tempo das flores. É o tempo das colheitas. E aqui a primavera é o tempo, está entre meio tempo do verão, ou seja, do tempo da chuva com o tempo da seca. Falamos assim, que nós usamos aqui, o português mais fora daqueles assuntos que quem estudou muito. Então, na realidade, nós pegamos aqui e buscamos. A primavera aqui é setembro. Lá já não é setembro, não teria que ser setembro, porque lá não é o tempo das flores mais, é o tempo de terminar as colheitas. E dezembro que é o tempo de começar as flores para começar os plantios. Então, na realidade, meus queridos, são muitas coisas diferentes feitas pelo homem. Ele não deu conta de dividir, porque senão ele tinha que dividir. Quando chegasse ele para a Argentina, que dá 2 horas, fosse para frente 6 horas, 12 horas, e chegar no Japão já era bem diferente. Então, na realidade, os homens dividiram o tempo, mas eles não conseguem fazer o tempo para o tempo. Portanto, a quaresma, ela é começada entre o início de fevereiro até 15 de março. E o final dela é de 15 de março até 30 de abril. Ela é rotativa. Ela não tem o dia certo. Mas agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se tivesse o dia certinho, dia 15 de abril, não, dia 3 de abril, de fevereiro, começa a quaresma. A quaresma começa na quarta-feira. Então a quaresma ia começar, a quarta-feira de cinza ia cair na terça, cair na quarta, cair na quinta, cair na sexta, e sexta-feira santa podia cair no domingo. Sábado, aleluia, podia cair na segunda, porque teria data fixa. Então, nesse rolo aí, que você for entender, você não entende de nada, e eu não posso explicar, porque também não entendo nada, foi criado pelo homem. O homem que fez essas loucuras, de fazer essas datas, sem data, esses dias sem dia, e tempo sem tempo. O tempo foi bagunçado. Não é 365 dias. Ele pode ser de 340 ou a 385, ou 390, porque ele ultrapassa ou atrasa. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos voltando lá atrás. O tempo que nos traz aqui agora é o tempo presente. E o tempo que deu agora, que o meu tempo terminou, parece. Mas o meu tempo já terminou, gente. Então, na realidade, meus queridos, o tempo foi pouco. Então, vamos voltando aqui atrás. O tempo que nos traz e o tempo que nos leva. Então, nunca devemos pensar que eu sou dono de tudo e não preciso de tempo para nada. Em tudo que eu for fazer e tudo que eu pedir um favor, tem o tempo da pessoa fazer. Eu não tenho tempo agora, Batatinha. Batatinha faz para mim, eu não tenho tempo agora. Então, porque eu não tenho um horário reservado para você nesse horário, eu tenho que fazer meus compromissos, minhas agendas, e cada um de nós temos que fazer nossas agendas para nós atendermos as pessoas. Mas Deus não tem tempo marcado para te atender. Deus está vivo 24 horas. A hora que você precisar dele, que você se ligar a Deus, você encontra o poder dele junto. O sol nasce para todos, mas nem para todos a sua sombra é válida. Porque sai ali, alguns não aceitam. A mesma coisa, nem todos aceitam o amor do Pai. Nem todos entendem que Deus que fez o céu e a terra é o que nos rege. Então busca outras coisas sobre a face da terra, esquece que Deus existe. Então, meu querido e minha querida, com muita paz e muita alegria, estive com vocês aqui agora. Agora vai voltar ao normal as minhas gravações. De segunda a sexta vai ser a partir das 6, 1 minuto, e após 6 minutos também aqui no Facebook, Silva Carlos Silva, e também no X. E o vídeo que eu faço gravado diferente, vai cair no meu WhatsApp, ele não cai no YouTube. O YouTube cai os vídeos somente de 30 minutos acima, até 37 minutos e meio. Então, na realidade, meu querido, e no meu WhatsApp que vocês estão vendo ali, vocês podem entrar no WhatsApp, que vocês vão ver, todo dia eu ponho mensaginha, no Cenourinha Mensagem,
e também no meu estado. Tudo que eu vou fazer, na hora que eu deito, eu ponho a mensaginha, e na hora que eu levanto de manhã cedo, até 6 horas eu ponho outra, e 7h30 eu começo 6 minutos para o Cenourinha, e para o Facebook Silva Carlos Silva, e para o X. Então, meus queridos, com muita paz, muita alegria, estarei saindo aqui agora do X. Meu abração, meus queridos. Vamos sair agora do Facebook Silva Carlos Silva. O que significa o tempo? Hoje ficou o WhatsApp, ficou por último, meus queridos. Um abração e o Facebook.